Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Momento Bom Samaritano, né? Já chegou alguém aqui? Andréas. Oi, Maria Alice, paz e bem. Josimar, paz e bem. Hoje eu tô com o dedo gordo. Djalma, Doraci, paz e bem. Boa tarde, Maria Alice. Tudo tranquilo? Nós estamos bem aqui, né? Quer dizer, tirando o calor, né? Que tá puxado, né? Tá bem. Não, estamos bem, graças a Deus. Fátima, paz e bem. Nós estamos todos bem aqui em casa, né? Fora o calor excessivo. Se bem que agora tá dando até um ventinho aqui do lado da janela aqui, tá dando um ventinho bom, né? Porque do meu lado aqui tem um janelão, entendeu? Então assim, quando venta fica bom, né? Aí, ó, estão vendo? Ó, tá até balançando meu cabelo, ó. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é bom. Quando ficar ventando assim. Hoje tinha duas opções de leitura para hoje. Eu resolvi fazer a leitura da Anunciação, sabe? Era uma opção, assim. Podia até ter feito a outra, né? Que era do Pai Nosso, mas aí é uma opção, né? A Senhora do Rosário não é uma memória obrigatória, eu podia ter usado a outra, mas eu achei melhor usar essa, que provavelmente é o que o pessoal vai usar durante os próximos dias, ou no dia de hoje, né? Então, para a gente não destoar muito. Oi, Miriam, paz e bem. Né? Diane, paz e bem. Né? Até porque a leitura da Anunciação só aparece em Lucas, né? Ela não aparece em nenhum outro evangelho, né? O que leva muita gente a achar que Lucas conversou com Maria, né? É claro que isso é uma hipótese, não é uma certeza, né? Mas acredita-se que ele tenha conversado com Maria, né? Lucas ele é um evangelho mais tardio. Mateus e Marcos são os dois primeiros, Lucas e por fim João, né? E Lucas tem a história de ter conversado, ele mesmo fala isso, eu conversei com pessoas para poder escrever o meu evangelho. Por isso que a gente acha que ele conversou com Maria, né? Não é uma mera hipótese, assim, tem uma certa base, né? Tem muita coisa que é falado só por falar. As pessoas, não, eu acho isso. Né? Vamos devagar, quando o santo é de barro, como dizia o povo na minha época, né? Esse evangelho é um pouco mais longo, né? Assim, as pessoas não têm ideia, mas tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso tudo, né? Tem muito material aqui. Mas a gente não vai poder falar de tudo, né? Algarte, paz e bem, Algarte. Poxa, Algarte, você disse que estava fresco aí pro seu lado. Eu achando que ia ficar fresco aqui não está fresco não, rapaz, aqui só tá calor.
Entendeu? Denise, paz e bem. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, porque o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, pouco antes de eu começar a ler, o Algarte disse assim, foi de forma irônica, quando ele disse que estava fresco aí. Né? Eu acredito que tenha sido. Sabe, pessoal, essa leitura que a gente está fazendo aqui é uma leitura conhecida, a leitura da Anunciação, né? Essa leitura tem uma série de coisas que a gente precisa e pode discutir, né? Eu já citei, por exemplo, o termo parenta, né? A gente tem uma série de coisas que a gente pode discutir, mas eu quero, assim, fazer uma reflexão no finalzinho, né? Segundo a tua palavra. Por que eu quero fazer uma reflexão pegando esse pedacinho? Né? Porque às vezes eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que tem Maria como um exemplo de vida, né? Existem algumas pessoas, inclusive, que têm uma devoção especial por Maria, seja Maria Santíssima, seja Maria Aparecida, seja Maria de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, né? Mas as pessoas têm uma devoção por Maria de um jeito ou de outro. Nossa Senhora da Saúde, por exemplo, é muito comum entre as pessoas da Pastoral da Saúde, né? E aqui a gente tem que pensar assim, quando eu tenho um santo da minha devoção, né?
qual é a relação que eu estabeleço? Qual é a lógica que eu estabeleço? Eu vou pedir que ele reze por mim, que ele interceda por mim. Como a gente normalmente pede, né? Vocês não pedem, fulano, reza por mim. Fulano, reza por mim. Fulano, faz uma oração para mim. Não é assim? Então você pede, né, que aquele santo reze por você. Né? Mas existe, por assim dizer, vou pôr aqui entre aspas, uma contrapartida. Né? O santo tem que ser também um modelo de vida para você. Né? De vez em quando até perturba as pessoas. Né? Por que você é devoto desse santo? Ah, eu sou devoto de São Benedito. Ah, muito bom. Ah, que bom que você é devoto de São Benedito. Por que você é devoto de São Benedito? Né? Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Né? Estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, acho gozadíssimo quando as pessoas falam assim, eu sou devoto de São Brás. Ah, que bom que você é devoto de São Brás. E você se preocupa com os pobres? Não entendi, Bernardo. Eu sou devoto de São Brás. Sim, mas São Brás se preocupava com os pobres. Entenderam? Paz e bem, Maria Lúcia. Né? Eu sou devoto de São Francisco. Ah, que bom, que bom. Então você visita os doentes. Como assim, Bernardo? São Francisco conversava com um passarinho, batia papo. Sim, eu concordo, ele fazia isso e era genial, mas ele visitava os doentes, né? Ele enfrentou um monte de adversidade para buscar a paz. Então você não pode ser devoto de São Francisco e ficar pregando violência e guerra. Né? Ou seja, o santo que nós somos devotos, né, é um exemplo para nós. Né? E aí eu fico pensando, né, se a gente realmente tem uma boa devoção a Maria. Edu Lima Santos. Paz e bem, Edu. Sabe, a gente tem esse espírito, segundo a tua palavra. Né? Maria está falando assim, faça-se em mim segundo a sua palavra. Né? Ela se declara que é serva do Senhor. Beleza. Nós estamos dispostos a agir segundo a palavra de Jesus. Nós estamos dispostos a nos modificar segundo a palavra de Jesus. E aí é muito gozado, porque eu falo isso, imediatamente vai alguém dizer assim, ah, não, eu tento ser puro, isso, aquilo. Tudo bem, acho, não vou discutir isso. Mas Jesus pediu muito mais que isso. Né? Jesus tem uma proposta clara de não violência. E a gente vê um monte de pessoas que seguem, que têm uma vida violenta. Né? Comigo é assim, pão, pão, queijo, queijo. Ou comigo é assim, bateu, levou. Bem, não foi isso que Jesus disse. Né? Entendem o que eu estou colocando para vocês? Qual é a nossa proposta para o mundo? Faça-se em mim segundo a tua palavra, perfeita palavra de Deus, diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Nós fazemos isso? Faça-se em mim conforme a tua palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar sempre. Nós fazemos isso? Porque nota bem, por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Salvador? Porque ela era uma pessoa especial, era uma pessoa rica e poderosa? Não, ela vivia em Nazaré. Né? Estão lembrados que de Nazaré não sai nada de bom? Estão lembrados disso? Né?
Ou seja, ela não era de uma família influente, não era uma pessoa que tinha uma posição social, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter uma clareza profunda, né? Que a gente, não, eu preciso do meu sucesso. Ai, qual é o seu sucesso? Seu sucesso é ter dinheiro? Seu sucesso é ter, trocar de carro todo ano? É ter a televisão de, sei lá, 60 polegadas? É esse que é o seu sucesso? É esse o sucesso que Maria teve no mundo? Qual foi o sucesso que Maria teve no mundo? Se a gente olhar Maria apenas com os olhos da terra, né, apenas com o molde da época, Maria era uma mulher desgraçada, porque ela era viúva e não tinha filhos, porque o filho dela foi morto. Então, se você olhar a vida de Maria, Maria não teve nada, a vida de fracasso. Só que se você olha na dimensão da fé, se você presta atenção em Maria, aos olhos da fé, ela se dedicou de forma perfeita, seguiu o filho aonde ela estava o tempo todo, ajudou o filho em tudo que era necessário. E segundo livros que não estão na Bíblia, ajudou os apóstolos, né? Então, nós fazemos isso, né? A Maria Lúcia, cumprir a vontade de Deus, essa sua vitória. Sim, sim. Mas, Maria Lúcia, você só entende isso aos olhos da fé. E é gozado porque eu vejo pessoas que são pessoas de fé, mas que não conseguem entender que se eu quero viver segundo a palavra de Deus, segundo o que ensinou Jesus, a minha vida é outra. O que eu busco no mundo é outra coisa. Eu não busco no mundo poder, eu não busco no mundo riqueza, né? Eu não aceito qualquer forma de investimento como válido, né? Por exemplo, vamos supor que vocês ganhem uma herança e queiram investir o dinheiro, né? É uma coisa razoável, né? Não tem nada demais. Vocês ganharam uma herança, um dinheiro lícito, justo, tá? Dentro das regras, vocês pagaram o tanto que tinha que pagar de imposto, tudo perfeito. Aí eu vou investir esse dinheiro. Eu posso investir numa fábrica de armas? Eu, como pessoa que segue a Jesus, aquele que quer que faça-se em mim segundo a tua palavra, eu posso investir numa fábrica de armas? Estão entendendo? Eu posso investir em mineração? Mineração destrói o ambiente, põe em risco a saúde das pessoas, está relacionado a formas de trabalho de alto risco, não raro estão relacionadas à violação de lei trabalhista. Como é que eu posso investir em mineração? É isso que é amar o meu irmão? Investir numa empresa que trata mal as pessoas, investir numa empresa que propõe a morte das pessoas? Entendem isso? Do mesmo jeito, eu sou devoto de Maria, mas eu sou corrupto, né? E assim, quando eu falo corrupção, as pessoas já pensam logo em político. Mas, por exemplo, sonegar imposto é corrupção. Dar uma grana para o guarda para a gente não ser preso, não receber uma multa, é corrupção. Pagar lá para o funcionário público adiantar lá um documento, né? Ou prometer uma gorja para o garçom numa festa servido,
Tudo isso é corrupção. Pura e simplesmente porque eu estou usando dos meus bens para ter uma vantagem que não é correta. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem na nossa vida. Se a gente está agindo conforme Maria agiu, né? Será que a gente está cumprindo a vontade de Deus? Será que a gente está seguindo o que Jesus nos ensinou? Né? A gente está realmente seguindo o exemplo de Maria. Porque é interessante, porque assim, né, eu gosto muito quando as pessoas falam assim, Maria seguiu Jesus desde o momento que ela soube que ia ter o filho até o pé da cruz. E vocês sabem que eu acho que a cruz é a grande vitória. Né? É o momento onde a gente se confronta com a morte e vence a morte. Né? Mas para a gente ter essa certeza que a gente se confronta com a morte e vence a morte, a gente tem que fazer a caminhada toda. Né? A gente tem que estar solidário com aqueles que não têm casa, como Maria não teve casa quando estava para ter o seu filho. Né? Nós temos que ser solidários com aqueles que não têm condições, boas condições de vida, como Maria não teve boas condições de vida durante boa parte do tempo dela. Nós temos que ser solidários com aqueles que labutam, né, que trabalham no dia a dia para conseguir sustentar a sua família. Né? Mas, Bernardo, isso tem a ver com religião? Tem. Tem. Esse aqui é o detalhe. A gente tem que entender que Jesus, quando esteve no mundo, ele não pregou uma religião onde as pessoas ficavam paradas lá num canto, sem fazer nada, lendo, né, a Sagrada Escritura e rezando. Não. Jesus propôs ao mundo uma religião onde a oração, a leitura da Sagrada Escritura era combustível para ir ao mundo e fazer a diferença. Jesus é um homem muito concreto. Vocês já viram como é que ele reza o Pai Nosso? Né? Ele reza o Pai Nosso sempre com coisas concretas. Né? É palpável. No Evangelho de Mateus, que a gente costuma ler no fim do ano, quando Mateus descreve que vai ser motivo de salvação ou condenação, são todos atos concretos. Né? Lucas, quando tem o Pai Nosso dele, né, é Pai, pão e perdão, essencialmente é isso. Né? É meu Pai, dai meu pão e dai meu perdão. E você não consegue ter perdão se você não passa pelo pão. Você não tem o céu se você não passa pela terra. Você não vive a realidade de poder dizer que Jesus é filho de Deus se você não entende que Jesus é Emanuel. Né? Jesus não é uma criatura que está lá em cima no palácio celeste ou no palácio terrestre mandando em nós, acima de nós. Ele está no meio de nós, ele nasce e ele vive junto do seu povo. E nós não vivemos segundo a palavra dele. E se nós queremos viver segundo a palavra dele, se nós queremos ter Maria como exemplo na vida da gente, ou se você não é devoto de Maria, devoto de Santo Antônio, vá ver o que Santo Antônio fez na vida, pessoal. Ah, eu sou devoto de São Sebastião, muito bom, santo bom, gosto muito dele. O que ele fez na vida? Nós não podemos entender que a nossa vida é uma vida vazia de ação. A nossa vida, a palavra de Deus nos leva a agir. A palavra de Deus nos leva a ir ao encontro do irmão. Né? Eu, inclusive, recentemente fiz uma live que eu falo sobre encontro e fraternidade. Eu digo que toda a história de Jesus é uma história de encontro. Né?
O anjo foi ao encontro de Maria. Maria ouve essa fala e vai ao encontro dela. Né? Vocês estão vendo? Aí nasce São João Batista e o seu pai vem ao encontro dele. Maria volta para casa. José vem ao encontro de Maria, mas antes o anjo veio ao encontro de José. Vocês estão vendo que é toda uma série de encontros. Né? José, Maria lá, Maria para ter o bebê, bate de porta em porta, ninguém abre, ninguém quer se encontrar com eles, porque eles não são bons, bonitos, belos. Eles são pobres, miseráveis, eu não quero me encontrar com eles, mas alguém quis e deu a eles um estábulo. E o anjo se encontra com os pastores e pede que os pastores vão ao encontro de Jesus. Os reis magos vão procurar Jesus no meio do caminho, eles se encontram com Herodes. Né? E Herodes quer encontrar Jesus não para adorá-lo, mas para matá-lo. Né? E o anjo se encontra com os reis magos e avisa que para se encontrar com Jesus, mas não volte a se encontrar com Herodes, e nós vamos de encontro. Né? É até bonito, né? Porque o Papa Francisco, na última encíclica, na Fratelli Tutti, né? Cita Baden-Powell e Vinícius, né? O samba da bênção, né? Que a vida é a arte dos encontros, apesar de termos tantos desencontros na vida, né? Aliás, é um samba muito bonito, vocês deviam ouvir, tá? A gente tem que pensar, pessoal, que a gente precisa hoje tomar uma decisão. Hoje, nós queremos viver segundo a palavra. Não precisa me responder, mas tomem essa decisão hoje. Eu vou viver segundo a palavra. O que eu vou fazer então? Eu vou estudar a palavra para ver o que realmente significa viver segundo a palavra. E aí, a gente vai viver segundo a palavra. E um belo dia, depois de muitos encontros e muitos desencontros, nós vamos nos encontrar com Jesus. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Né? Não sei se quando eu coloquei segundo a tua palavra era isso que vocês pensavam que eu ia falar. Né? Não sei se era isso que vocês acharam. Não, Bernardo vai falar sobre isso. Não sei. Né? Agora, eu gostei muito da colocação da Maria Lúcia hoje, né? Cumprir a vontade de Deus foi a vitória de Maria, né? Porque assim, sabe, às vezes a gente complica muito, quer complicar as coisas, né? Quando faz uma reflexão, quando a gente quer fazer um estudo teológico, porque isso é teologia, tá? Pensar a realidade nossa, né? Pensar o papel de Deus na nossa realidade hoje é uma teologia. Né? Às vezes a gente não tem ideia disso. Né? Tem pessoas, por exemplo, que estão falando aí, no desfile do carnaval mostrou o diabo vencendo Jesus, é por isso que não vai ter carnaval ano que vem. Pessoal, isso não tem base nenhuma. Né? Porque, primeiro, é uma visão distorcida. Né? Não foi ano passado, foi em 2019, foi em São Paulo, e mostra uma vitória temporária do demônio, mas logo depois mostra a vitória definitiva de Jesus. Então, assim, só isso já mostra que aquilo não faz nenhum sentido, mas é pior ainda se você pensar que as pessoas podem achar que nós temos uma doença catastrófica que está caminhando para matar mais de 1 milhão de pessoas, acho que já está, daqui a pouco vai ser 2 milhões de pessoas.
né, porque alguém fez uma alegoria num carnaval, né? Aliás, se a gente for pensar assim, o Círio de Nazaré vai ser cancelado. Será que o Círio de Nazaré, ano passado, ofendeu a Jesus? E por isso ele cancelou o Círio? Estão entendendo o que eu estou falando? A gente não pode criar uma teologia que não faça sentido. A teologia tem que fazer sentido. E aí, quando eu coloquei essa dúvida, né, qual foi a vitória de Maria? Maria Lúcia fez uma colocação muito boa, né? Maria não teve vitória por ficar rica, Maria não teve vitória por ter um marido que viveu com ela até a velhice, Maria não teve vitória porque teve filhos prodigiosos, não. A grande vitória de Maria foi escolher seguir a Deus. E pessoal, para pensar. Se a gente admite que o que a Maria Lúcia falou faz sentido, nós podemos ter a mesma vitória que Maria teve. Basta que vocês hoje virem e falem assim, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu vou seguir a Deus. Né? Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para comentar, concordar comigo, discordar de mim. Não sei. Vocês têm? Não? Bom, pessoal, olha, hoje um colega meu, amigo meu da turma de diaconato, começou uma quimioterapia. Tem uma situação grave, vai ficar 6 meses fazendo quimioterapia. Então, a gente sabe que quimioterapia às vezes derruba, às vezes deixa a pessoa para baixo. Então, assim, se vocês puderem hoje rezar uma Ave Maria por ele, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, um Anjo da Guarda, qualquer oração. Tá? Se estiverem muito cansados, só fala assim, Papai do Céu, lembra do amigo do Bernardo Marco. Pronto, tá bom. Mas lembrem-se dele hoje, façam uma oração por ele, tá? Eu acho que é bom para ele, ele agradece muito a todas as orações de vocês, tá? Vou terminar deixando a minha bênção com vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa. Que o Senhor vos acompanhe. Se tiverem um tempinho, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vamos ver lá a reflexão que ele escreveu, tá? Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se protege. E vamos todos usar a máscara, tá? Tchau, tchau, pessoal. Vamos em frente. Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.